Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? O meu nome é Miriam Anita, eu estou aqui para fazer um pequeno estudo com os irmãos a respeito de um texto que a irmã Ana Caroline Martins fez para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece meditações baseadas na Bíblia, que é a Palavra de Deus. Não fui eu quem escrevi o texto, foi a irmã Caroline. Então, o que eu vou fazer? Vou ler tudinho e contar para os irmãos aquilo que eu entendi. Mas antes de iniciarmos o nosso devocional, eu preciso agradecer a cada um dos irmãos que no dia de ontem me parabenizaram. Ontem foi meu aniversário e foi um aniversário maravilhoso. Eu recebi ligações, mensagens pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Facebook. Pessoas me cumprimentaram pessoalmente. Outras, como as irmãs da minha igreja, muitas delas, fizeram um café da manhã maravilhoso para mim. Eu recebi um dueto de duas irmãs tão amadas como homenagem. A primeira ao Senhor Deus e depois a mim. Nossa, coisa mais linda. Foi um dia assim, uma manhã cheia de brincadeiras, uma manhã edificante. Ganhei tantos presentes, ganhei tantos telefonemas de diversos municípios, de diversas cidades, de países diversos, enfim, no estado de São Paulo, Minas Gerais. Olha, foi um dia maravilhoso, irmãos. Então eu quero agradecer cada um de vocês que lembraram de me dar um abraço, de me dar um aperto de mão, um carinho. Ganhei tanto presente, nossa. Então assim, e você que não conseguiu falar comigo, mas orou por mim, eu agradeço também, viu, irmãos? Isso a gente chama de comunhão. A gente é bênção, né? As pessoas que Deus coloca na nossa vida são sempre uma bênção. E eu agradeço cada um de vocês. Bem, meus irmãos, hoje nós vamos ler Daniel 6, capítulo 6, versículos de 1 até o 10. Então, para aqueles que não estão tão familiarizados com a palavra de Deus, estes versículos vão nos dizer quais os motivos que levaram Daniel para a cova dos leões. Logicamente que a maioria das pessoas já ouviu falar, ouviu em filme, ouviu a história que Daniel foi parar lá na cova dos leões e eles não o devoraram, porque o Senhor Deus o protegeu. Então, hoje nós vamos ler os motivos que estão na Bíblia, tá bom? Vamos iniciar orando, pedir ao Senhor que nos abençoe para que a gente possa realmente aprender e colocar em prática, tá bom? Senhor Jesus, que nós possamos realmente ser constantes no Teu amor, na Tua palavra, na vida cristã. Ensina-nos, Senhor, com esse devocional, a entender o que Tu queres para nós. Nós pedimos perdão por tudo que fazemos de errado e pedimos a Tua ajuda para entendermos a Tua palavra e para praticá-la. Em Teu nome que oramos. Amém. Bom, irmãos, então vamos lá? Daniel 6, versículos de 1 a 10. Então vai falar sobre o motivo pelo qual Daniel foi para a cova dos leões. O rei Dario resolveu dividir o reino em 120 províncias e nomeou um alto funcionário para governar cada uma delas. O rei também escolheu como administradores Daniel e outros 2 homens para que supervisionassem os altos funcionários e protegessem os interesses do rei. Em pouco tempo, Daniel se mostrou mais capaz que todos os outros administradores e altos funcionários. Por causa da grande capacidade de Daniel, o rei planejava colocá-lo à frente de todo o reino. Os outros administradores e altos funcionários começaram a procurar falhas no modo como Daniel conduzia as questões do governo, mas não encontraram nada para criticar ou condenar. Ele era leal e sempre responsável e digno de confiança. Por isso concluíram: nossa única chance de encontrar algum motivo para acusar Daniel será em relação às leis de seu Deus. Então, os administradores e os altos funcionários foram até o rei e lhe disseram que o rei viva para sempre
Nós, administradores oficiais, altos funcionários, conselheiros e governadores, estamos todos de acordo que o rei deve decretar uma lei a ser cumprida rigorosamente. Dê ordens para que, nos próximos 30 dias, qualquer pessoa que orar alguém, divino ou humano, exceto ao rei, seja lançada na cova dos leões. Agora, ó rei, decrete assim essa lei para que não possa ser mudada, como lei oficial dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dario assinou a lei. Quando Daniel soube que a lei tinha sido assinada, foi para casa e, como de costume, ajoelhou-se no seu quarto, no andar de cima, com as janelas abertas em direção a Jerusalém. Orava 3 vezes por dia e dava graças a Deus. Amém? Bom, o texto chama-se Seja Constante. Minha irmã Ana Carolina escolheu o versículo 10, que diz: Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, do seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali que costumavam fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo a seu Deus. Não é fácil não, né, irmãos? A gente, para ajoelhar uma vez por dia já tá difícil, né? Imagine 3, como Daniel costumava fazer. A decisão de Daniel por santidade, no meio de contexto de escravidão, porque assim, apesar de ele ser eleito ali como, diz a palavra, administrador, Daniel era um escravo, né? Ele foi tirado do meio do povo dele e foi levado para lá. Ele não queria servir no rei Dario, ele queria ficar com o pai, com a mãe dele, com as irmãs, com a família, com a rotina dele. Então ele era um escravo lá. E mesmo nessa situação, ele continuou sendo fiel e santo. Então o livro de Daniel começa logo falando sobre essas coisas que Daniel vem passando, né? Sobre essas tentações que ele vem sofrendo, né? Porque ele podia muito bem se fazer de louco e parar de orar, né? Ele podia, como a gente mesmo faz, né? Dar um jeitinho brasileiro. Há 30 dias, né? Talvez Deus não se chateasse. Ou então, orava para dentro, ninguém nem ia ver que ele estava orando. Mas Daniel fazia questão que as pessoas soubessem que ele estava orando, né? E ele decidiu obedecer a Deus. Desde o começo do livro a gente vê isso. E se tornou o quê? Um instrumento de Deus que anunciava o Deus que ele amava ao povo babilônico. E ele mostrava para esse povo que Jesus Cristo era o único Deus. Que Deus, o Deus dele era o único Deus, né? Na época ele não conhecia Jesus Cristo. Apesar que Jesus Cristo é Deus, sempre foi, e sempre será. Mas ele conhecia só o Deus vivo, o Deus que ele servia. E ele proclamava esse Deus para todas as pessoas ali da Babilônia que tinham contato com ele. Mas a pergunta que não quer calar é: como é que o Daniel conseguia manter a sua santidade, a sua devoção no meio dessa situação tão adversa? O cara era escravo, todo mundo queria que ele se desse mal, né? Você vê que eles armaram aí, eles tinham inveja do Daniel, né? Armaram aí uma coisa para ele se dar mal. E aí no capítulo 6, a gente vê Daniel passando por esse perrengue mais uma vez. E o que ele faz? Ele adota uma postura irretocável. Ele costumava orar 3 vezes ao dia antes, ajoelhava, dobrava o seu joelhinho lá e orava e agradecia a Deus. E ele não mudou a sua conduta. Ele poderia ter mudado, né? Podia falar assim: ó Deus, de hoje em diante eu não vou orar mais 3 vezes, ou eu não vou orar para ninguém perceber que eu tô orando, só que eu vou continuar só por 30 dias. Mas não, ele poderia ter feito diferente, mas ele não fez. Porque ele achou que, eu creio, né? Aquilo que eu entendo, que ele achou que o fato dele orar 3 vezes por dia ajoelhado era um testemunho que ele dava a respeito do Deus dele. As pessoas viam como ele respeitava, adorava e idolatrava e louvava o Deus dele. Então, o que acontece? Ele costumava orar e ele não parou de orar.
É importante perceber que o texto deixa bem claro que Daniel tinha o hábito, ou seja, tanto faz se o dia dele tinha sido bom ou mal, se as pessoas estavam perseguindo ele, se estava chovendo ou não estava, se ele estava com tempo ou não estava, porque eu imagino que ele não devia ter pouco tempo, né? Ele era administrador. Independente de qualquer circunstância, o que ele fazia? Parava tudo e orava, ó, 3 vezes por dia. Daniel tinha essa constância, ele era constante. Ele continuava, independente do que podia estar acontecendo, ele continuava fazendo aquilo que ele acreditava que tinha que fazer. É por causa disso, dessa constância que ele tinha, Daniel experimentou o melhor de Deus, né? Níveis mais profundos de intimidade com o Senhor, experiências extraordinárias, né? O fato dele não ser devorado, por exemplo, pelos leões. Se ele não tivesse essa intimidade com Deus, certamente ele não poderia estar contando a história, né? Como diz o outro. Mas o rei viu que tinha uma pessoa lá passeando com ele lá, viu que o leão não abriu a boca, o rei viu que tinha algo estranho, como que aqueles leões com fome não tinham devorado Daniel? Mas era a intimidade, o temor, o amor que ele tinha em relação ao Deus dele. Então ele viveu experiências extraordinárias. Reinos passaram, mas Daniel permaneceu. Ele ainda teve o privilégio de lá mais para frente ter visões. Lembra que ele tinha visões do futuro? Ele conseguia desvendar um monte de mistério que só João, na ilha de Patmos, lá no Apocalipse, pôde experimentar. Eu acredito também que o apóstolo Paulo também pôde. Então são pessoas que realmente tiveram uma intimidade muito grande com Deus. E a pergunta então que a irmã Ana Caroline deixa para cada uma de nós é: você deseja também viver uma vida extraordinária como Daniel viveu? Se você deseja viver esta vida extraordinária, você tem que ser constante nas suas práticas que te levam para perto de Deus. E quais são essas práticas, né? A leitura da Bíblia, a oração, a santificação, o amor, enfim, tudo que te leva perto de Deus, você deve se manter constante. Para quê? Para que você possa viver experiências nunca vividas e que possa conhecer cada vez mais e mais o nosso Senhor. Amém? Nosso manancial termina assim, ó. Você deseja viver uma vida extraordinária? Seja constante em práticas que o levem para perto de Deus. Amém? Eu me despeço aqui, olha, com o meu abraço de ursa. Um abraço diário. E sabe, né? Tanta coisa cabe num abraço, parece um laço. Quero também lembrar você que em 2022 você deve crer que os que esperam no Senhor, ó, terão suas forças renovadas. E lógico, se mantiverem constantes, viverão o extraordinário de Deus. Eu me despeço aqui com a minha palavra de ordem, hoje um ano mais velha, que é gratidão.